A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus o Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão novamente ao nosso Senhor Jesus o Cristo, pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Muitíssima gratidão pela presença. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @as_sem ovelhas. Minha missão é de uma tribo de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco nos versículos 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as nossas lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora neste momento, no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25, 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live ou em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes e os dízimos e das ofertas, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou, e no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país e serem todos muitíssimo abençoados. Vamos dar início então às nossas orações, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão pela presença de todos.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, e que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto das cabeças, até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live alcançar. Que os poderes que há no fogo do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, venha queimar, destruir todo o mal e toda obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, _sem ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vou agora estar apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente onde essa live for compartilhada. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, queimando 100 vezes mais todo o mal e toda obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, pela presença aqui conosco, o Senhor do nosso Senhor, o Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao primeiro livro sorteado, que é um livro para a meditação de todos nós, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, aquele que vive e reina hoje para tudo sempre. Gratidão pela presença de todos vocês, gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade aqui conosco. É o livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. Lembrando que é uma meditação para todos nós. Livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. E o capítulo sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o capítulo de número 12. Capítulo 12 do livro de Ezequiel, que é uma meditação para todos nós. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve ler o capítulo todo, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, trazendo assim anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, para a sua presença onde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ezequiel, capítulo 12, que é uma meditação para todos nós, está escrito assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve.
porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai, à vista deles, para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois traze para a rua, de dia, a tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede, à vista deles, e sai por ali. À vista deles, aos ombros, a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede, às escuras. Eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 12 do livro de Ezequiel está escrito assim: o profeta descreve o cativeiro. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou apresentar para vocês agora mais um desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foram anuladas ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. São 7. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa ou na sua moradia por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 as afirmações. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos dar início ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha um número de 1 a 100 e seja você também um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo e receba um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao rebanho ímpar sorteado primeiro. Rebanho ímpar de número 7 e rebanho de número 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou somente um canal, um instrumento nas mãos do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Livro sorteado, livro 55, 2 Timóteo. 4 capítulos possuem o livro de 2 Timóteo. Vamos então estar escolhendo aqui, vendo qual o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estará escolhendo aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. 2 Timóteo, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7, do rebanho 57. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8, do rebanho 58. 2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Capítulo 1, para a meditação dos rebanhos ímpares. E capítulo 2, para a meditação dos rebanhos pares. E vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Gratidão ao Senhor
Jesus, o Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 169 ao 176 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Vamos dar início agora às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo mais um capítulo para a sua meditação, agora somente do livro de Salmos, que será uma revelação do Espírito Santo de verdade para a sua vida. Então, pense aí no número de 1 a 12 e no final receba um capítulo do livro de Salmos. E o primeiro capítulo a ser ministrado, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o capítulo de número 20. Salmos, capítulo 20, é a nossa primeira ministração das 12 ministrações que serão feitas aqui nessa nossa live. Salmos, capítulo 20, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 20 do livro de Salmos está escrito assim: oração a favor do rei. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 37, rebanho 87, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Glórias e aleluias, que é o livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37, do rebanho 87, Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38, do rebanho 88, Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 21, que é o livro de Eclesiastes. 12 capítulos possui o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, livro de Eclesiastes capítulo 7, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado agora do livro de Salmos é o capítulo de número 2. Salmos, capítulo número 2, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 2 do livro de Salmos, está escrito assim: o reinado do ungido de Deus. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27 e rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias, livro 51, que é o livro de Colossenses. 4 capítulos possui o livro de Colossenses. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77, Colossenses capítulo 3 para a sua meditação. Colossenses capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78, Colossenses capítulo 4 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Livro 46 de 1 Coríntios. 16 capítulos possui o livro de 1 Coríntios. Vamos então agora ver qual o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estará escolhendo aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. 1 Coríntios capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 16, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, 1 Coríntios capítulo 16 para a sua meditação. Voltamos agora às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, é o capítulo de número 49. Salmos capítulo 49 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 49, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 49 do livro de Salmos está escrito assim: a vaidade do homem. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, abençoados, irei apresentar a todos vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, muito importante para todos. Prestem bastante atenção, anotem os livros e os capítulos que será mencionado nessa mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote
Bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, no @as_senhor verde. Para ofertar, tem através desse QR Code aqui acima da minha cabeça, ou na descrição da live, ou com um vídeo fixado no perfil, dependendo da rede social que vocês estejam nos assistindo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do privado e a nossa produção estará retornando, passando a resposta, tirando todas as suas dúvidas. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho ímpar. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus do Cristo. Rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 63, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos, capítulo 63. Salmos, capítulo 64, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96, Salmos, capítulo 64, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 9. Rebanho ímpar de número 9, rebanho 59, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluia, Senhor, o meu muitíssimo amém. Livro Salmos, capítulo 103, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59, Salmos, capítulo 103, para a sua meditação. Salmos, capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 104, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Vamos ver qual o próximo capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 78. É a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 78, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os contasse,
filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 78 do livro de Salmos está escrito assim: a providência divina na história do seu povo. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29, rebanho 79. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 41, que é o livro de Marcos. 16 capítulos possui o livro de Marcos. Vamos ver então qual o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Marcos capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29 do rebanho 79, livro de Marcos capítulo 12 para a sua meditação. Livro de Marcos capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, livro de Marcos capítulo 13 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos sempre, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Salmos capítulo 97, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 e do rebanho 53, Salmos capítulo 97 para a sua meditação. Salmos capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, Salmos capítulo 98 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 114. Salmos capítulo 114 é a nossa próxima ministração. Dentre as 12 ministrações que serão feitas no total aqui na nossa live, Salmos capítulo 114, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: quando saiu Israel do Egito e a terra de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 114 do livro de Salmos, está escrito assim: as maravilhas do Êxodo. Glórias e aleluias. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número... ímpar, de número 17, rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Livro de Salmos, capítulo 119, mas somente do versículo 89 ao 96 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 do rebanho 68. Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias, livro 47, 2 Coríntios. 13 capítulos possui o livro de 2 Coríntios. Vamos estar escolhendo aqui, vamos ver qual o Espírito Santo de verdade estará sorteando aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85, 2 Coríntios, capítulo 4, para a sua meditação. 2 Coríntios, capítulo 5,
Para quem escolheu ser parte do rebanho, parte 36 e do rebanho 86, 2 Coríntios capítulo 5, para a sua meditação. Agora voltamos, às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número... Glórias e aleluias, toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 75 é a nossa próxima ministração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir, pois estamos em todas as redes sociais ao vivo, no @as_sem-ovelhas, tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e de segunda a sexta ao vivo, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 21 horas e 7 minutos. E aos sábados e aos domingos são passadas reprises que são sorteadas dentre as 5, de segunda a sexta, que são passadas durante a semana. São reprisados no sábado e no domingo 2 lives, que são sorteadas, tá bom? E lembrando a todos vocês que todos os inscritos, todos os seguidores, todos os ofertantes e todos os dizimistas estarão recebendo orações, além dessas realizadas na nossa live, também após essa live, todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e também uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote também. Salmos capítulo 75, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 75 do livro de Salmos está escrito assim: Deus é o juiz. Deus é juiz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sempre em nossas vidas. Vamos agora, abençoados, e agora irei apresentar para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse nosso ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção, anotem todos os livros e capítulos para vocês estarem confirmando e meditando, conferindo nas escrituras sagradas do nosso Senhor Deus. Prestem atenção, por favor. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos, antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Muitíssimo amém. Tá dado o recado e mais uma vez lembrando, essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. Quem deseja ofertar, ser um canal de bênçãos nessa obra do nosso Senhor Deus, Mateus capítulo 10, leiam lá e meditem, através desse QR Code aqui acima da minha cabeça, ou no vídeo fixado no perfil, ou na descrição da live, dependendo de onde vocês estejam nos assistindo. Qualquer outra dúvida, no @as_sem-ovelhas, no privado, vocês mandem uma pergunta e a nossa produção estará retornando, tirando a sua dúvida. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não esquecendo de curtir, de dar o seu joinha e de compartilhar, de convidar pessoas, né, para estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus e recebendo orações também, e o principal, a presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, chegando no lar dela, no ambiente de trabalho, aonde quer que ela esteja, porque para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, já atingimos a mais de 40 países, tudo pela compartilhamento de cada um de vocês. Eu agradeço muitíssimo ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Muitíssima gratidão. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47, rebanho 97, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47, do rebanho 97, Salmos capítulo 31 para meditação. Salmos capítulo 32, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48, do rebanho 98, Salmos capítulo 32, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 49, rebanho de número 99, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49, do rebanho 99, Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50, e do rebanho 100, Salmos capítulo 15, para a sua meditação. Vamos agora aqui a mais uma ministração do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 90. Salmos capítulo 90,
é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos a mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Pastor, Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a tua paz, a tua graça, a tua alegria, preenchendo essas vidas e esses lugares das suas ovelhas que estão ligadas agora conosco em um só Espírito. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto da cabeça, até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. E que saia todo espírito do mal e toda obra do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pelo poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo. Amém. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 90, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 90 do livro de Salmos está escrito assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar de número 39, rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 35, que é o livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abacuque capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, Abacuque capítulo 1 para a sua meditação. Abacuque capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Abacuque capítulo 2 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, livro 8, livro de Ruth. 4 capítulos possui o livro de Ruth, no qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75, livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76, livro de Ruth, capítulo 2, para a sua meditação. Era aquele mesmo que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus que se faz presente aqui. Muitíssima gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade aqui conosco e por trazer cada um de vocês aqui a mais uma live da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao próximo capítulo a ser ministrado das 12 ministrações feitas em toda a nossa live. Salmos capítulo 97 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim:
Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 97 do livro de Salmos está escrito assim: a majestade e o domínio de Deus. Vamos ao sorteio de mais um rebanho ímpar de número 5 e rebanho de número 55, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos, capítulo 104. Salmos, capítulo 105, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, Salmos, capítulo 105, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13 e rebanho de número 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos, capítulo 53, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 53. Salmos, capítulo 54, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 54, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 132, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 132, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 132 do livro de Salmos, está escrito assim: uma promessa antiga. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que é o Salmos, capítulo 34, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83. Salmos, capítulo 34, para a sua meditação. Salmos, capítulo 35, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e rebanho 84. Salmos, capítulo 35, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro 38, que é o livro de Zacarias. 14 capítulos possui o livro de Zacarias. Vamos a mais um capítulo aqui. Zacarias, capítulo 12. Quanto que é? 14. Zacarias, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 e do rebanho 73, do livro de Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 e do rebanho 74, livro de Zacarias, capítulo 13, para a sua meditação.
Vamos aqui a mais uma das 12 ministrações. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 29 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 29, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 29 do livro de Salmos está escrito assim: a voz de Deus na tempestade. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 11 e rebanho de número 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 e rebanho 61, mas somente no versículo 1 ao 8 do capítulo 119. Salmos, capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62, Salmos, capítulo 122, para a sua morada. Morada, né? Glórias, aleluia, para a sua meditação. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. É o livro de Salmos, capítulo 79, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 20 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 79. Salmos, capítulo 80, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72, Salmos, capítulo 80, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, onde você deve escolher somente no seu pensamento um número de 1 a 12. Salmos, capítulo 120, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 120, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 120 do livro de Salmos está escrito assim: contra as más línguas. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos, capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 96, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 96, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 105, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos, capítulo 105, para a sua meditação. Salmos, capítulo 106, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Salmos, capítulo 106,
para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12. Essa é a 12ª e última ministração de hoje da nossa live. E o próximo capítulo escolhido pelo Espírito Santo de verdade é o capítulo 65 do livro de Salmos. Salmos capítulo 65 é a nossa próxima ministração, a 12ª e última das 12 ministrações do livro de Salmos, que está escrita assim. Salmos capítulo 65, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 65 do livro de Salmos está escrito assim: ações de graças pelas bênçãos das searas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 19, rebanho 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro 32, que é o 37, perdão, que é o livro de Ageu. 2 capítulos possui o livro de Ageu. Vamos aqui, o escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o capítulo de número 1. Ageu, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69, livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20 do rebanho 60, livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Agora todos vocês prestem bastante atenção. Vamos ao sorteio das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolham somente no seu pensamento o número de 1 a 12 e agora vamos ver qual vai ser o separado, o que o Espírito Santo de verdade vai escolher para a sua meditação. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de Ezequiel, capítulo 12, é uma meditação para todos nós. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 7, Salmos capítulo 20 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 7, Salmos capítulo 20. Se você pensou no número 5, Salmos capítulo 2 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 5, Salmos capítulo 2. Para quem pensou no número 8, Salmos capítulo 49 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 8, Salmos capítulo 49 para a sua meditação. Para quem pensou no número 10, Salmos capítulo 78 é a palavra revelada para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para quem pensou no número 12, Salmos capítulo 114 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 4, Salmos capítulo 75 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 1, Salmos capítulo 90 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 1, Salmos capítulo 90 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 3, Salmos capítulo 97 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 11, Salmos capítulo 132 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 2,
Salmos capítulo 29 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 6, Salmos capítulo 120 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 65 é a palavra revelada para a sua meditação. Agora vamos, todos vocês que desejam, que quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare abaixo nos comentários o seu nome e escreva assim: eu escrevo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, faça essa leitura. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue a oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu entrego a ti Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois, na próxima live, façam essa confissão ao vivo aqui, para você estar participando e cumprindo a palavra do Senhor Deus, onde está escrito em Mateus, capítulo 10. Todo aquele que me confessar diante do homem que está no céu, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar diante do homem que está na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, faça a sua parte para você estar cumprindo a palavra do Senhor Deus em sua vida. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, no @as_sem-ovelhas, e a produção estará tirando todas as suas dúvidas. Vamos apresentar para vocês agora uma das nossas mais de 100 denúncias, a nossa denúncia de número 103, que está sendo apresentada em nossas igrejas virtuais. A nossa denúncia de número 103, que está escrita assim: muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examinem o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examinem quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos.
em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações presentes nessa mensagem, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E você encontra as 7 afirmações da mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja ela espiritual ou financeira. E se você quiser mais detalhes e tirar todas as suas dúvidas, assista às nossas lives 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MillerOfertadim. Miller com 2 L's e E, Miller Ofertadim. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem as suas obras para com o Senhor nosso Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estiveram conosco até aqui. Aguardo vocês na próxima live. Lembrando que aos finais de semana serão sorteadas 2 lives ministradas durante a semana para estarem sendo reprisadas no sábado e no domingo, às 12 minutos antes das 8 horas da noite. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu, muitíssimo amém e muitíssima gratidão a todos.